Não é apenas o indivíduo que esconde sua sombra. Povos inteiros, civilizações inteiras, constroem suas identidades reprimindo verdades que incomodam. O que acontece quando uma sociedade inteira projeta sua culpa, seu medo e sua raiva em um inimigo externo? Quantos crimes foram cometidos, em nome do bem comum? Quantas vezes a história nos mostrou que o mal não veste capa preta, ele se disfarça de moralidade, de dever, de obediência. E o mais assustador é que quase ninguém percebe. Carl Jung chamou isso de sombra coletiva. Uma força invisível, mas poderosa, que age em silêncio por trás das normas sociais, das ideologias, da cultura. Não é a sombra pessoal que carregamos sozinhos. É a sombra que aprendemos a negar juntos, como povo, como cultura, como espécie. E ela está por trás de linchamentos virtuais, guerras ideológicas, preconceitos disfarçados de opinião. Está nos extremos, mas também nas pequenas intolerâncias do dia a dia. E a pergunta que não quer calar é: será que estamos conscientes das sombras que alimentamos em grupo? Ou estamos apenas seguindo o fluxo, sem saber que fazemos parte de algo muito maior e mais perigoso? Carl Jung falou: o que negamos em nós, projetamos nos outros. Essa frase nunca foi tão atual quanto agora. Agora reflita: qual atitude coletiva mais te faz pensar, isso não está certo? Esse tipo de reflexão faz sentido para você? Essa é uma jornada profunda, e ela está só começando. E o mais perturbador nisso tudo é que quanto mais negamos essas forças coletivas inconscientes, mais elas ganham poder sobre nós. Elas deixam de ser apenas ideias ou comportamentos isolados e passam a se infiltrar em instituições, leis, movimentos. Se tornam normais. Se tornam cultura. Mas afinal, o que realmente é essa sombra coletiva? Como ela surge? E por que mesmo as pessoas mais bem-intencionadas acabam contribuindo com ela sem perceber? A sombra coletiva, segundo Carl Jung, é o lado inconsciente da humanidade como um todo, aquilo que uma sociedade, uma cultura ou mesmo uma época histórica rejeita, suprime, ou reprime por considerá-lo indesejável, vergonhoso ou ameaçador. Enquanto a sombra individual carrega nossos impulsos mais íntimos e negados, a sombra coletiva esconde aquilo que um povo inteiro se recusa a ver em si mesmo. E isso é perigoso, porque o que é reprimido em massa não desaparece. Apenas muda de forma. Pense em como, ao longo da história, multidões foram levadas a cometer atrocidades em nome de ideais superiores. Não porque cada indivíduo fosse mal por si só, mas porque estavam tomados por um inconsciente coletivo contaminado, por uma sombra que se espalhava, invisível, silenciosa e cega. Quando todos acreditam que estão certos, quem questiona é visto como ameaça. Quando todos acreditam que estão do lado do bem, o mal se disfarça com facilidade. Essa sombra não se forma de um dia para o outro. Ela nasce lentamente, nas pequenas intolerâncias, nos preconceitos aceitáveis, nas piadas sem graça que ninguém confronta, nos silêncios diante da injustiça. Até que, de repente, ela vira sistema. Já parou para pensar se, sem perceber, não está colaborando com algo que contradiz os próprios valores? Quais verdades você sente que não pode dizer em voz alta, não por falta de coragem, mas por medo de ser cancelado, rejeitado ou silenciado? A sombra coletiva está presente nesses silêncios. Está onde todos concordam rápido demais. Está onde falta o espaço para o diferente. Agora me diga, qual comportamento da sociedade atual você sente que está sendo reprimido, ignorado ou varrido para debaixo do tapete? Mas, como essa sombra coletiva realmente age no cotidiano? Ela não se apresenta como um monstro visível. Ela se infiltra nas instituições, nas tradições e até nos ideais que juramos proteger.
É aí que o perigo cresce silenciosamente. Quando acreditamos que estamos fazendo o bem, mas, na verdade, estamos reforçando padrões inconscientes que excluem, controlam e oprimem. E o pior, muitas vezes, nem percebemos. É por isso que precisamos entender como a sombra coletiva se manifesta na prática, no comportamento das massas, nos discursos que se espalham e nos pensamentos que repetimos sem questionar. Mas, quando a sombra veste o uniforme da moralidade? Em nome da moral, quantos absurdos já foram cometidos? A sombra coletiva adora vestir máscaras de virtude. Ela se esconde atrás de causas nobres, discursos éticos e movimentos sociais que, à primeira vista, parecem justos, mas que, no fundo, repetem os mesmos ciclos de exclusão, negação e repressão. Carl Jung nos alertou: o que é rejeitado por muitos como imoral pode ser apenas aquilo que a consciência coletiva ainda não suportou integrar. A história nos dá inúmeros exemplos, regimes autoritários que se ergueram prometendo ordem e progresso. Religiões que pregaram amor, mas queimaram quem pensava diferente. Sociedades que, em nome da paz, silenciaram qualquer voz dissonante. Mas e hoje? Será que já superamos tudo isso? Ou apenas atualizamos os nomes e continuamos projetando no outro tudo o que não queremos ver em nós? Talvez a pergunta mais honesta seja: onde, no presente, a sombra coletiva continua atuando, e nós continuamos fingindo não ver? Se desejar, deixe sua opinião lá nos comentários. Vamos agora aprofundar essa reflexão, indo direto para o próximo ponto, onde o que Jung propõe como caminho para lidar com essa sombra coletiva, e o que cada um de nós pode começar a fazer agora. Jung nunca disse que deveríamos eliminar a sombra, nem a pessoal, nem a coletiva. Ele fala em confrontá-la, tornar-se consciente dela e integrar o que for possível. Mas como se faz isso, num mundo que prefere julgar do que compreender? A resposta começa em um lugar simples e brutal: a responsabilidade individual. Não é a sociedade que muda primeiro. É o indivíduo que se recusa a seguir cegamente. É aquele que olha para dentro e reconhece que também tem preconceitos, impulsos e sombras. Jung dizia: a salvação do mundo não depende de um sistema coletivo, mas da integridade do indivíduo. Isso significa que cada vez que alguém escolhe refletir, em vez de reagir, escutar, em vez de acusar, integrar, em vez de projetar, ele está curando uma pequena parte da sombra coletiva. É pouco, pode parecer. Mas se você pensar bem, o inconsciente coletivo é formado pela soma de milhões de inconscientes individuais. E talvez seja por isso que sua escolha silenciosa hoje possa ecoar em algo muito maior amanhã. Então, o que está sendo reprimido em massa no nosso tempo? O que sua intuição percebe, mas a maioria ainda prefere ignorar? Reflita sobre isso. Quantas verdades já foram enterradas? Quantas vozes silenciadas? Quantas vezes o mundo chamou de loucura aquilo que era, na verdade, um grito de lucidez? A sombra coletiva não é um mito. Ela está nos discursos que todos repetem sem pensar, nas tendências que todos seguem sem questionar, nos julgamentos que fazemos em grupo, para não nos sentirmos sozinhos. Mas como já dizia Jung, aquilo de que não temos consciência surge em nossa vida como destino. E talvez esse seja o maior chamado dos nossos tempos: o despertar. Desapegar da máscara social e começar a curar aquilo que, se ignorado, pode nos destruir como civilização. Se esse conteúdo falou com algo dentro de você, considere deixar um like, se inscrever e compartilhar com quem também precisa ouvir isso. E lembre-se, a luz mais verdadeira é aquela que não teme atravessar a escuridão. A jornada do autoconhecimento não é fácil,
mas é a única que liberta de verdade. Continue explorando essas verdades profundas com os vídeos que estão aparecendo aqui ao lado. Eles não são apenas vídeos. São espelhos da alma. Até o próximo mergulho.